Essas estranhas coincidências levaram os especialistas a formular a teoria de que ocorreram muitos avistamentos de OVNIs no Japão antigo, que até 1857 era totalmente fechado aos estrangeiros. Na minha opinião, o folclore de Utsurobune tem a chave para resolver o mistério dos OVNIs modernos. Os mistérios do mar permeiam a cultura e a história japonesa. Há séculos, existem histórias e lendas a respeito de OVNIs no Triângulo do Dragão. Em 24 de setembro de 1235, estranhas luzes celestiais foram vistas voando e pairando sobre o acampamento do exército do general Yoritsumi em Kyoto e aterrorizaram os soldados, que pensaram que as luzes eram dragões do mar que vinham atacá-los. 40 anos depois, duas grandes catástrofes no Triângulo do Dragão entraram para a história mundial e trouxeram fama mortífera às suas águas profundas. O Triângulo do Diabo acumulou muitas lendas nos tempos modernos, e isso, em certa medida, reflete as antigas tradições japonesas ligadas ao mar, aos perigos do mar, a seres sobrenaturais ou mesmo divinos que vivem no mar, e que tanto podem proteger quanto atacar aqueles que ganham a vida no mar, como os pescadores. Em 1274, o Império Mongol, governado por Kublai Khan, reuniu uma grande frota de mais de 900 navios para conquistar um território cobiçado, o Japão. A vitória era considerada certa, até que uma catástrofe no Triângulo destroçou essa imensa armada. A Mongólia governava metade da Europa e toda a Ásia, e também queria dominar o Japão. Mas surgiu um tufão e todos os navios naufragaram sem conseguir chegar ao Japão. Em 1274, levaram cerca de 40 mil soldados ao Japão. Mais da metade da frota afundou na tempestade e a primeira tentativa de invasão mongol foi um grande desastre, no qual aproximadamente 22 mil mongóis perderam a vida. Em 1281, Khan desferiu um novo ataque ainda maior. Dessa vez, ele tinha 140 mil homens e 3 mil navios. Mas a segunda tentativa também terminou em desastre. Cerca de 70 mil soldados mongóis morreram e quase todos os navios foram destruídos. A segunda tentativa de invasão também foi derrotada por um vento propício, como dizem os japoneses. E isso deu origem à ideia de vento divino. Na época da invasão mongol, acreditava-se que o vento salvara o Japão. Os especialistas e os historiadores ainda questionam se os eventos nessa região anômala são causados por ventos divinos enviados por deuses bondosos, por estranhos acontecimentos meteorológicos ou por alguma outra coisa. O fato de a natureza intervir em duas ocasiões diferentes alimentou a lenda que permeava a história japonesa de que o Japão contava com proteção celestial. Como o Japão esteve fechado a estrangeiros durante a maior parte de sua história, os especialistas temem que muitas informações sobre OVNIs no Triângulo do Dragão estejam perdidas para sempre. Só no final do século XIX é que os relatos tornaram-se mais frequentes. O oficial americano, cujo trabalho ajudou a abrir o Japão para o Ocidente, esteve envolvido em um mistério inexplicado no Triângulo do Dragão. 4 horas da manhã do dia 8 de julho de 1853. O comodoro Matthew Perry estava ao largo de Uraga, na Baía de Tóquio. De repente, um objeto estranho surgiu nos céus. Perry registrou esse encontro em seu diário. Durante o turno de vigia da meia-noite às 4 da manhã, vimos um admirável meteoro. Ele surgiu no sudoeste e iluminou toda a atmosfera. Os mastros, velas e cascos dos barcos da frota e do nosso navio refletiam seu brilho tão claramente como se uma luz azul queimasse simultaneamente em cada um deles.
Surgindo do sudoeste, cerca de 15 graus acima do horizonte, ele seguiu um curso nordeste em linha reta por uma longa distância, até cair gradualmente em direção ao mar e desaparecer. O diário continua com uma vívida descrição que não se parece com um meteoro, mas com algo muito mais estranho. Tinha a forma de uma grande esfera azul com uma cauda vermelha que, como se via com nitidez, era formada por partículas incandescentes e se parecia com as fagulhas de um foguete no momento da explosão. Os ufólogos japoneses estão convencidos de que o Comodoro Perry, em uma das mais importantes viagens realizadas por um americano, avistou um OVNI no Triângulo do Dragão. Um OVNI foi avistado quando o líder americano se aproximou do governo japonês nas negociações para a abertura comercial. Enquanto seu navio estava em Uraga, Perry escreveu o relato em seu diário de bordo. Outras pessoas também testemunharam esse avistamento. Perry continuou a procurar respostas, mas morreu 5 anos depois, em 1858, sem entender os eventos daquela noite. Foi aqui que 2 grandes dragões esconderam-se há 3.000 anos. Esta área é chamada de Mar do Diabo e muitos navios desapareceram aqui sem motivo aparente. Vamos revelar o maior mistério do século XX, o Triângulo do Dragão. Notamos que no Japão, situado no Círculo de Fogo do Pacífico, ocorrem muitos avistamentos de OVNIs antes e depois de um aumento de atividade sísmica ou de atividade vulcânica. As profundas águas do Triângulo do Dragão abrigam uma das regiões com maior atividade sísmica na Terra. Gigantescas placas tectônicas movem-se constantemente e erupções vulcânicas submarinas são muito frequentes. Tudo isso pode provocar perdas de navios e muitas mortes. Nos Estados Unidos, recebemos mensagens regulares com alertas de vulcões. Sabemos que existem e estão marcados em nossos mapas. Se abrir meus e-mails agora, encontrarei de 8 a 10 mensagens com avisos que algum vulcão mostra atividade sísmica e que a área deve ser evitada. O efeito de uma erupção submarina depende de sua profundidade. Se for muito profunda, haverá fluxos de lava, mas se estiver próxima da superfície, o gás formará bolhas. Será uma erupção explosiva. A doutora Joan Stock é professora de Geologia e Geofísica na Universidade Caltech, em Pasadena, na Califórnia. Em 2003, aconteceu uma dessas erupções em uma das Ilhas Marianas e foi possível ver que havia ondas de gás saindo. Na verdade, existem mais de 80 pequenos condutos ativos ao largo da costa. Se um deles entrasse em erupção, seria possível ver o grande pico do vulcão na ilha, e não se pensaria que algo estava acontecendo. Mas se houvesse uma erupção submarina, um barco próximo poderia ser afetado ou até afundar devido ao excesso de gases sob a água. Os gases criados pelos vulcões submarinos podem provocar desastres navais, mesmo com grandes navios cargueiros. Se uma grande bolha de gás sair por um conduto submarino e um navio estiver sobre essa bolha, ele afundará, pois não terá flutuabilidade para continuar à tona. O círculo de fogo no interior do Triângulo do Dragão está repleto de vulcões em várias profundidades. Alguns formam ilhas acima do mar, mas outros ficam a 3.000 metros de profundidade. Por que existe tanta atividade vulcânica ao redor do Japão e dessa área? Muitas pessoas podem ficar surpresas ao saber que a maioria dos vulcões no nosso planeta está no fundo do mar. O leito do Oceano Pacífico move-se do leste para o oeste e quando o leito do mar é arrastado para o interior da Terra, a água reage com a rocha incandescente e cria os vulcões. Os vulcões nas Ilhas Marianas entram em erupção em consequência da colisão das placas e podem lançar partículas até a estratosfera. Se um avião passar por uma nuvem dessas partículas, seu motor pode ser afetado. Outro fenômeno perigoso no Triângulo do Dragão são as ondas triangulares. Esse enigma oceânico é rápido, mortal e não pode ser previsto.
Ondas de 2 ou 3 metros que se encontram, vindas de direções diferentes, criam ondas imensas, de até 20 metros. É a situação mais perigosa que já presenciei. O Japão está localizado em uma área de fortes ventos sazonais. Durante o inverno, o clima é ruim e há muita turbulência. Ventos vindos de direções diferentes causam ondas triangulares. A expressão onda triangular, Sankangonami em japonês, é o nome usado pelos antigos japoneses. Não sabemos o que significa de um ponto de vista científico. O Dr. Hiroshi Tomita, pesquisador especial do Instituto Japonês de Pesquisa Marítima, e o Dr. Takuji Waseda, professor da Universidade de Tóquio, realizaram um experimento para The History Channel, no maior tanque de água do mundo, para demonstrar o potencial destrutivo das ondas triangulares e das correntes nesta região. Um navio mercante americano relatou ter visto uma onda com mais de 30 metros, mas como foi estimada pelo olhar, não há provas científicas. Minha equipe pretende fazer mensurações mais científicas. Existem 32 êmbolos no final do tanque, com os quais controlamos a amplitude da fase usando o computador. Os tanques de teste são dimensionáveis e reproduzem o que ocorre no oceano. O Dr. Waseda demonstra como se forma uma onda triangular. Quando duas ondas se cruzam, o padrão da onda assumirá um formato triangular. Um navio que encontre uma onda triangular irá se mover de um modo bastante imprevisível. Às vezes, pode se mover assim, mas também pode adernar, o que é extremamente perigoso. A energia da onda aumenta. A amplitude pode ser muito elevada porque a onda está cruzando o mar. Não ser capaz de prever a direção das forças é um grande risco para os navios. Considera-se que o fenômeno das ondas triangulares seja responsável pela destruição de muitos navios e por perda de vidas no Triângulo do Dragão. Para mim, o conhecimento científico é muito parecido a um quebra-cabeça. Nós não temos nenhuma peça que combine com os OVNIs. Existem muitos relatos de acidentes, e esta é uma área perigosa, mas não podemos determinar se esses acidentes são provocados por um vulcão, ou por outras causas naturais, ou por OVNIs misteriosos. Durante séculos, o Triângulo do Dragão tem sido o local de inúmeros relatos de desaparecimentos e de encontros com OVNIs, e constitui uma correlação perfeita com o Triângulo das Bermudas, fazendo com que muitos pesquisadores chamem esta área de Triângulo das Bermudas do Pacífico. Eu li todos os relatos. Creio que muitas pessoas tiveram avistamentos, mas não falam sobre isso. Algumas pessoas dizem que não acreditam até verem por si mesmas, mas os olhos nem sempre são confiáveis. Precisamos examinar as várias hipóteses diferentes. Talvez existam portas que se abram frequentemente para as diferentes dimensões neste planeta. Teoricamente, pode haver portas como essas no oceano. Os pesquisadores modernos do Mar do Dragão no Japão e do Triângulo das Bermudas na costa da Flórida apresentaram a hipótese de que existe uma base submarina de OVNIs ou uma base de OSNIs nessas águas. Elas são muito profundas, há muita atividade vulcânica e, às vezes, as leituras magnéticas frustram os esforços de encontrar objetos no fundo. Por isso, é bem possível que haja uma base de OSNIs no Mar do Dragão, no Japão.